Então tá, senhores, muito boa tarde. Sejam bem-vindos ao nosso primeiro programa do Futuro Crack Podcast. Um novo empreendimento, uma nova ideia da escola, do Marcelo, que conta com o amigo Giovanni Tomé na administração. Muito bem, muito bem. Então, para quem não me conhece, eu sou o Marcelo, sou proprietário da Futuro Crack, trabalho com futebol há quase 20 anos, né? Tendo foco como formação de atletas. Nosso querido Giovanni Tomé, comunicador, responsável por relações públicas e gestor de clubes de futebol, né? No nosso curso que a gente fez junto lá no Grêmio. Com muita honra, né? E graças a Deus que fiz esse curso, né? Afinal, pude te encontrar. A recíproca é verdadeira. O mundo começou a me dar novas oportunidades, né? E aqui uma delas, né? Quem sabe a gente não começa a fazer uma outra história agora, né? No futebol. Uma nova história. Uma nova história. E hoje a gente recebe como convidado nesse primeiro programa um cara que eu fiz questão de que fosse tu, Mauro, que estivesse aqui. Não é pra chorar, tá? Não, palmas também pro Mauro. Obrigado. Antes de eu apresentar o Mauro oficialmente, currículo e tudo isso, eu quero te dizer o seguinte. Se eu já não te contei isso, uma das minhas referências para estar no caminho da educação física... Embargou a voz, tu viu, né, mano? Embargou, falou em referência. No caminho da educação física, foste tu. Né? A gente tem outros professores que ajudaram, né? Vidal, Tits, Edson e companhia. Mas eu me lembro de uma imagem nas quadras do La Salle, quando eu estudava lá, que foi tu passando de shortzinho, camisa polo, né? Eu te disse que ele ia usar camisa polo, tênis combinando com a bermuda, com a camisa, e eu olhei assim, pô, deve ser legal, né? A gente viver a vida assim, bermuda, camiseta e ter esse tipo de trabalho. Então a minha primeira referência com a ideia de um dia trabalhar com educação física foste realmente tu. E isso eu queria deixar público aqui. Eu fico muito feliz com a demonstração de carinho. Né? Hoje, graças a Deus, né, o Mauro foi meu professor na faculdade, hoje é um amigo querido, e eu acho que eu precisava que fosse tu para estar aqui com a gente. Fico muito feliz com esse convite, né? Então deixa eu apresentar o Mauro para depois ele seguir, né? Professor Mauro Ferreira da Silva, formado em Educação Física na Fevale, especialização em futebol na Faculdade de Castelo Branco do Rio de Janeiro, 30 anos de Ubra? 32 anos de Ubra. Passagem pelo La Salle, Cristo Redentor, Auxiliadora, e hoje lançando um novo empreendimento para Canoas, né? Isso mesmo. Dr. Medic Canoas Matias Velho. O cara que formou os caras. Né? Impactante essa frase. Então, quero que tu te apresente para depois a gente conversar como é que é formar os caras que hoje são responsáveis por formar uma nova geração de jogadores de futebol, pelo menos aqui no Rio Grande do Sul. Olha, eu fico, em primeiro lugar, muito feliz pelo convite. Agradeço especial ao Marcelo e aos demais membros aí. Porque o reconhecimento é um fator importante dentro da formação de um profissional. E quando ele vem de uma maneira assim mais elaborada, de uma pessoa que é referência dentro de algum segmento, isso toma um volume maior, toma uma referência maior. E o fato do Marcelo, o irmão e uma turma toda que envolve ele, terem sido meus alunos na escola, meus alunos na faculdade, meus atletas, como técnico, eles como atletas de futebol, tu tem todo um processo, toda uma caminhada. Eu espero que, além destes referenciais que ele citou, da roupa, do estilo, também a postura, a educação, eu tenho certeza que ele também seguiu muito dessas ações, não só minhas, mas dos meus colegas também, porque a gente preza muito e fica muito feliz quando no futuro a gente encontra as pessoas que podem seguir aquele segmento específico ou outros, mas estejam bem na vida. Então isso é uma coisa que seguidamente eu encontro
Brasil afora e até mundo afora. Já encontrei fora do Brasil alunos e sempre tive uma receptividade muito boa deles e um retorno muito bom, independente de terem seguido educação física ou não. Sim. E isso te deixa extremamente feliz. Com relação aos atletas, né, essa minha passagem pela UBRA especificamente, né, tô desde antes do curso de Educação Física, ajudei a montar o curso de Educação Física, estou há 32 anos lá. Eu tive muitos referenciais lá, de colegas, de técnicos de outras equipes, de outras modalidades, e a formação que nós, o grupo de professores, fez da instituição. E deve fazer, acho que uns 4 ou 5 anos atrás, foi feita uma semana acadêmica lá na UBRA para todo o curso de Educação Física, onde nós trouxemos só ex-alunos que estão mundo afora. E isso deu para os nossos alunos, né, uma vivência, porque tu começa assim, um é doutor na USP em São Paulo. O outro está com um projeto de doutorado financiado pelo governo americano. Um está em Pelotas, um está nos Estados Unidos e outro, se não me engano, é Colômbia, Equador, que eles estão fazendo um estudo, montando todo um trabalho. Então, isso é de alta relevância. E a gente tem gente na Seleção Brasileira de Futsal, gente que participou da Seleção Brasileira de Campo, atletas e formadores de atletas no Grêmio, no Inter, Caxias, São Paulo. Ou seja, hoje nós já temos espalhados pelo mundo inteiro, Espanha, Rússia, a preparação física, técnicos, auxiliares técnicos. Então, a gente tem uma gama enorme de pessoas envolvidas em todos os setores de formação, não só do futebol, mas de outras modalidades. Mas como a conversa aqui é sobre futebol, bem interessante. E isso te deixa feliz, porque tu vê seguidamente essas pessoas tocando o seu trabalho, o seu caminho. Assim como o Marcelo, com a escolinha dele, que eu acompanho mais de perto, a gente troca ideias sobre os processos dele lá já há algum tempo, e outras pessoas nessa caminhada. Tu falando aí agora, eu lembrei rapidinho de cabeça, assim, 3 nomes com histórias parecidas, mas oriundos da UBRA, né? O Michel Ruff, que teve no Metalist, o Luciano Ilha, que agora tem empreendimento aqui em Canoas também, e hoje no grupo de transição do Grêmio lá, acho que ele está como auxiliar técnico, o Rui Mar. Sim, foi meu aluno há muito tempo lá. Na UBRA. São os caras que estão chegando em níveis. O Luciano esteve trabalhando com o Douglas Costa quanto tempo quando ele foi para a Ucrânia, né? Ele saiu do Grêmio e o Luciano foi junto. O Luciano trabalhou com o Paulo Autuori, uns caras que são referências, não tenho o que dizer desses caras no futebol, né? Falando em referência, Marcelo, eu já quero também sabatinar o Mauro aqui, porque a gente sentiu aqui que a tua voz embargou quando tu falou que ele era uma das tuas referências, mas quero saber dele aí qual é a referência dele. Eu, por exemplo, tenho uma decepção grande de não ter feito educação física. Fui para a área da comunicação com meu pai como referência. Tu queria ganhar dinheiro, né? Não deu muito certo, né? Mas quero saber do Mauro qual foi a referência do Mauro para fazer educação física e de lá seguir adiante, né, na carreira. Como professores, eu não tive assim uma referência assim que me levou a isso. O que me levou mais para a área da educação física é que eu joguei handebol por muitos anos em Canoas e Novo Hamburgo, Porto Alegre, no final da trajetória. Então, eu participei do momento de Canoas, cidade do esporte, e daí eu fui da seleção de Canoas, e a partir dali nós montamos um clube de handebol. E nesse clube de handebol começamos a jogar campeonatos estaduais, sem experiência e base nenhuma. E o nosso técnico era de atletismo. Então tu imagina assim, né? Mas nós éramos a representatividade da cidade. E de tanto nós perdermos e
e não gostar daquela situação, 3 de nós foram fazer educação física. E daí nós estudamos, continuamos jogando e fomos melhorando os nossos treinos. Uma autodidata. E, por fim, a gente começou a qualificar o grupo em função destes treinamentos. Alguns anos depois, fomos campeões do GIRGS, que é Jogos Intermunicipais do Rio Grande do Sul, representando a cidade de Canoas, que nunca tinha sido. Campeão estadual, campeão de várias competições aqui dentro do estado. Fomos para Sul Brasileiro e daí melhoramos o nível. Tivemos 3 atletas que depois que já estava organizado, que o trabalho estava mais qualificado, chegaram à seleção brasileira de handebol, tudo fruto do trabalho que foi feito principalmente por um grupo grande de colegas, que é o Antônio Machado, que é o Beto, professor do Cristo durante muito tempo, meu grande colega, Rony Hartmann, que tem uma academia, uma piscina em Novo Hamburgo, a Moby Dick, que a gente começou todo um trabalho e com algumas outras pessoas. Daí foram agregando pessoas dentro desse trabalho. Então, o principal objetivo esse era buscar conhecimento para poder transmitir. E aí que começou a história. E aí tu formou uma geração de jogadores de handebol depois disso. Junto com os colegas, né? Isso não é mérito meu, não sozinho, né? mas esse grupo formou uma outra geração. Sim, que deu bons frutos. Mas daí que eu entrei. E a minha ligação do futebol, durante esse processo, meu tio me convidou para trabalhar com pequenos no Canoense, durante a graduação. E daí que eu comecei a trabalhar com futebol. Futsal daí? Com futsal. E dali fui para o La Salle com futebol, fui para a Ubra, desenvolvi todo o futebol lá na Ubra antes de ter o esporte, antes de ter todo esse processo. E depois foi embora. Para as gerações mais novas, né, que não sabem, a Ubra foi uma grande referência, principalmente no futsal, posso dizer, né, Mauro? Em nível brasileiro, nível internacional até mesmo, né? Foi campeão mundial. Campeão mundial, né? Então, foi uma das maiores referências do futsal. E nós vivemos de perto isso aí, né? Naquele período eu fazia faculdade de fisioterapia lá e era atleta do futebol de campo e a gente estava com aquele projeto de que a Ubra ia ter um futebol profissional e a base seria a equipe universitária, mas o futsal estava voando. O futebol era profissional, que assim, como eu fiz parte desse processo, eu posso falar com bastante, e não queria interrompê-los, né? Não. Mas existia o futsal amador, existia o futebol de campo amador, atletismo, judô, assim, bem empírico o processo. E daí, quando houve a parceria com o Inter Ubra, eu e o professor Roberto fomos até o Beira-Rio buscar todos os uniformes. A partir daquele momento, a Ubra criou 4 equipes. Voleibol masculino, voleibol... Que também se destacou de forma absurda. Feminino, o handball e o futsal. Essas 4 modalidades deram um salto, né, para uma organização e daí a partir daí que eles começaram a investir em técnicos, em atletas e mudou de nível. Aí é óbvio que o voleibol naquele ano se classificou para a liga, no ano seguinte daí já veio o pessoal de primeira linha. Futsal da mesma forma, Manuel Tobias, são jogadores que foram campeões mundiais, melhores do mundo, todos vieram para a Ubra. E daí deu um salto de qualidade extremo. 2 anos depois veio o futebol de campo, daí profissional. Chegou a ser vice-campeão gaúcho, se não me engano. Sim, né? Fez a final contra o Inter. Né? Na semifinal ganhou do Grêmio no estádio lá da Ubra e uma semana depois com o Internacional perdeu jogando muito melhor que o Inter. Merecia a vitória. E o voleibol também, diversas conquistas. Eu me lembro de ter visto Marcelo Negrão na equipe de vôlei da Ubra. Gilson Mão de Pilão. Gilson Mão de Pilão, o Anderson, né? Diversos craques também. Foi uma grande referência o voleibol. Né? E tudo no comando do Mauro, é isso mesmo? Olha, eu poderia dizer para vocês com bastante tranquilidade. Só aconteceu porque lá atrás o professor Gerson Cunha
que era o responsável pelo esporte, me convidou para trabalhar lá, junto com o professor Junqueira, que era do Rondon. E nós 3 começamos todo o processo da área da educação física na sequência do esporte. E é óbvio que daí depois veio as pessoas com a qualidade que era necessário para os cargos e o gerenciamento dessas equipes. Mas todo esse processo aí começou lá atrás. Uma carreira, né, esportiva. Tem história, né? Tem história. Em termos de história, né, ontem mesmo eu estava me lembrando, não sei se é permitido. Por favor. O João Derli, medalhista, foi meu aluno lá na UBRA. O Cássio... Não, mas foi meu aluno no curso de Educação Física. No curso, não foi na equipe de judô? Não, meu aluno no curso de Educação Física. Cássio, o goleiro do Grêmio, que era do Grêmio, que é do Corinthians, também foi meu aluno. Aí daí tem Galato, aí tem vários outros do meio do futebol. E da preparação dessas questões todas, né, tem vários outros. O Pavan, que é preparador de goleiros, o que era anteriormente o do Grêmio, também foi nosso aluno lá, um mais alto. Me fugiu o nome dele. E tem o Rogério, que ele é supervisor. Ele teve supervisor do São Leão do Vasco e agora estava no Ceará como supervisor também. Foi nosso aluno ali bastante tempo. Então, em todos os níveis, temos ex-alunos ali. Para quem não acompanhou, então, a história da UBRA é uma história riquíssima no esporte. Teve atletismo também, teve outras modalidades que eu não vou lembrar de cabeça agora. Eu me lembro que eu estudei na UBRA e aí a gente tinha aquela convivência com muitos atletas, alguns faziam um curso junto com a gente mesmo, né? E é uma pena até que não seguiu esse trabalho do esporte da UBRA ali, porque tem uma estrutura ainda, tem alojamento, tem campos de níveis profissionais, tem o estádio do campo universitário que podia ser melhor explorado, mas consequências aí dessa história, né? Não. E aí, Marcelo? Eu quero te perguntar uma coisa. Perguntinha Olha sacanagem. Aí, chegou a sacanagem. Próximo de meio século de vida. Pô, sacanagem mesmo. Né? Próximo. Isso é sacanagem mesmo. Tu viu várias fases do futebol brasileiro. Como é que tu vê a evolução do futebol brasileiro nesse período? Década de 70, 80. Quando é que tu te lembra de futebol? Assim, a minha primeira referência de futebol é 1900 antigamente. Mas o que acontece, né? Eu me lembro do futebol naquela época, como criança, tu olhava com outros olhos. Sim. Né? E como torcedor. E era muito assim, resultado, né, que tu tinha. E eu peguei uma geração muito boa na equipe e assistia a vários jogos. Agora, quando tu fala assim em evolução, em transição, a minha transição, quando comecei a trabalhar com futebol e quando eu fiz o pós, principalmente lá no Rio de Janeiro, que eu ia para os estádios e eu fiz amizade com meus professores do pós. Então, eles me levavam para o Maracanã para assistir os jogos. A gente ia como alunos, Seleção Brasileira, no Flamengo, no Vasco, Fluminense, todos os grandes clubes a gente foi visitar e olhar. E nós tínhamos aulas o dia inteiro, manhã e tarde, sobre futebol. E então tu começa a olhar o futebol de uma maneira diferente. E o Marcelo pegou bem essa transição, porque quando eu voltei, eu comecei a dar aula de futebol de campo no La Salle, e ele era meu aluno lá, jovem. E o que acontece? Eu dizia para os meninos, olha, todo mundo entende de futebol, mas quem é que estuda futebol? Pouquíssimas pessoas. Eu jamais escutei eu acompanhei todas as modalidades na UBRA, isso é uma coisa que eu sou extremamente grato, por presenciar e conviver com atletas de alto nível das mais diferentes modalidades. Eu nunca escutei alguém falar sobre tática lá no voleibol. Eu nunca escutei alguém ir lá no basquete, no atletismo, na natação e ficar brigando com o técnico. Agora, futebol todo mundo acha que todo mundo.
Futebol, lá na escolinha do Marcelo, eu já presenciei, e quando eu era professor de escola, pais dizendo que o filho era o melhor. Como é que não estava jogando? Por que não fazia isso? Ou seja, a parte de procurar entender o futebol. Isso da minha parte. Eu entendo o torcedor, entendo o familiar falando. Agora, quando tu fala em evolução, eu fico triste porque o Brasil parou no tempo umas 2 décadas. Pouquíssimas pessoas se dedicaram a estudar o futebol. A gente não precisa estudar, porque aqui a gente tem uma fábrica sem precedentes de pessoas de altíssimo nível, fora da curva, e pararam de estudar. Quando a gente começou a se equiparar com os demais países no mundo, e essa diferença não ficou tão gritante, precisa ter consciência tática, precisa ter a parte física extremamente trabalhada e juntar o entendimento do jogo com a parte tática e a parte física. Aí quebrou a cabeça da grande maioria das pessoas que vivem do futebol, trabalham com futebol e jogam futebol. E a gente está falando de atleta de alto nível. A gente cansou de ver exemplos de altos jogadores de uma altíssima qualidade saindo daqui, chegava lá no time médio da Europa, banco. Ficava 1, 2 anos, voltava para cá. O professor não gostava de mim. Sim, mas tu tinha uma compreensão tática, tu se dedicava à parte física, Não, eu sei jogar. Bom, é outra personalidade. E isso o Brasil ficou. Hoje, a nossa última conquista, nós tínhamos praticamente um gênio em cada função. Roberto Carlos, Cafu, Ronaldinho, Rivaldo, Ronaldo. Era muita gente boa. Jogamos como música, ganhamos muito bem a Copa. Agora, quando tu precisa de uma organização, que é o que tem acontecido nos últimos anos, a gente fica na dependência de alguém resolver. E não do grupo resolver. Eu ia chegar nesse âmbito, Mauro, porque atualmente a gente vê muitos atletas se espelhando nesses grandes craques que tu acabou de mencionar, né? Hoje podemos incluir o Neymar nessa lista, Neymar, Ronaldinho, Ronaldo, Rivaldo, Romário. Essa turma não gostava muito de treinar, né? Bem dizer, né? Gostava mesmo de farrear e chegar na hora do jogo, ser escalado mesmo não treinando. As coisas aconteciam dessa forma, né? Principalmente nos anos 90, né? E hoje, Mauro, a gente sabe que ainda existem esses exemplos, se é que não pioraram ainda, né? Porque hoje em dia um atleta com 19 anos de grande categoria aí já chega para jogar no time de futebol com os bolsos cheios de dinheiro e achando que porque tem dinheiro não precisa fazer mais do que os colegas, ou às vezes nem precisa dos colegas. Como é que tu vê assim, essa evolução negativa do ponto disciplinar do futebol? Eu dou alguns exemplos porque eu assisto futebol do mundo inteiro. Eu gosto de assistir. Então, Itália, vejo alguns jogos lá da Rússia, Ucrânia, vejo espanhol, inglês, e tem algumas referências. Para mim, as últimas referências é Messi e Cristiano Ronaldo. Perfeito. Eu sou fã do Cristiano Ronaldo, mas eu entendo que o Messi é mais completo como jogador. Cristiano Ronaldo mais objetivo, né, características. E o que eu costumo falar para todo mundo é o seguinte: Cristiano Ronaldo está com 37 para 38 anos, batendo todos os recordes. E o cara tem vontade de jogar. E todos que passam por ele dizem que ele é muito fominha, mas porque ele tem a necessidade de jogar e ganhar. E o que ele faz fora? Ele se cuida e treina muito. O Messi já tem mais qualidade, mas mesmo assim treina muito. Aí tu pega um jogador com 18, 20 anos que não conquistou nada dentro de uma esfera, ele já acha que está aposentado.
ele já relaxa na parte física, não acompanha tanto a parte tática, não evolui, e daí tipo assim, pô, eu jogo aonde? O que eu posso render? O que eu posso melhorar? O que eu posso apresentar de novo? Eu tenho que melhorar. Ele não fica se preocupado com isso. Ele fica preocupado mais com o que ele vai fazer fora do treino. Eu prefiro trazer hoje, com 40 e não sei quantos anos, o Zé Roberto para uma equipe, porque ele vai ser um cara de representatividade positiva dentro da equipe. Todas as pessoas em torno dele que conversarem com ele vão ser levadas para este caminho. Se cuidar, ter a parte física. Tu é jogador de futebol. A parte física é fundamental. Tu tem que cuidar do teu instrumento de trabalho, que é o teu corpo. E eles não fazem isso. Então, o Zé Roberto, ele vai dar exemplo positivo. Não vou citar outras pessoas, mas esse atleta que vai vir, ele vai dar exemplo negativo. Vai falar da noite, vai falar da festa, vai falar da mulherada. Beleza, isso também existe. Mas, professor, se ele decide em campo, professor. Se ele decide em campo, perfeito. Ele tá o cara jus ao salário dele. O cara fora da curva. É. O cara fora da curva. Só que eu quero também contar uma historinha. Muita gente fala do Romário. Ele decide, sempre decidiu. E para mim ele foi mais inteligente que o Ronaldo Nazário no final de carreira. Os dois pegavam a bola no meio do campo e paravam dentro do gol. O Romário, com o passar da idade, e principalmente quando ele abandonou a Europa, onde ele era obrigado a treinar, e daí nós temos que agradecer ao Cruyff e a nossa conquista de 94, porque ele era o técnico do Barcelona e ele dava a maior dura no Romário lá e não deixava ele... Deixou ele prontinho para a Copa. Depois que ele saiu da Europa, ele veio para o Brasil, parou de treinar. Mesmo sem treinar, acima da média. O que ele fez? Começou a jogar dentro da área. Atrás do zagueiro. Corte de 2 metros e batia para o gol de biquinho. Ronaldo Nazário tentou, depois da lesão, voltar a pegar aquelas bolas na intermediária e dar aquela arrancada. Ele não conseguiu mais fazer isso. E daí ele teve que se adaptar a uma maneira diferente. O Romário foi mais rápido essa adaptação. Mas o que eu quero dizer é que o Romário só jogou em altíssimo nível quando ele estava fisicamente bem preparado. Sim. Que foi na época da Europa. Ronaldinho Gaúcho, muito acima da média. Mas ele só foi o melhor do mundo quando ele estava no Barcelona treinando sério. Ele saiu do Barcelona, foi para o Milan, do Milan para o Brasil, parou de treinar. Ótimo jogador, mas daí já não resolvia sozinho. Então, tu resolve sozinho, mas quando tu tá no ápice, quando tu desce, tu é bom, mas tu já não é. Que é o que eu digo do Neymar. O Neymar, ele tem o potencial para ser o melhor do mundo. Já está passando o tempo dele. Mas ele, nos últimos 4, 5 anos, ele tinha pleno potencial para ser o melhor do mundo. Agora, ele queria abdicar de noite, festa e todas as bagunças dele. Não. O Ronaldo, Cristiano Ronaldo, Messi abdicaram. São os foras da curva, não adianta. Dentro de tudo isso aí que tu colocou, Mauro, a minha opinião é de que o erro está na formação do jogador. Principalmente do jogador brasileiro. Porque realmente eles pensam que vão poder resolver tudo só com o talento. E hoje a gente vê que o futebol evoluiu fora do Brasil, né? Nós tínhamos seleções que só com talento, que nem tu falou, 2002 e outras seleções que tinham jogadores top, mas que eles não precisavam se dedicar muito a marcar, porque o adversário era mais frágil. Só que hoje os adversários eles evoluíram taticamente, mas eles evoluíram tecnicamente. A globalização do futebol de hoje, os melhores do mundo estarem jogando na Europa, antes tu ia chegar numa Copa do Mundo de 94, o zagueiro do Peru ia ficar com os 2 olhos desse tamanho, preocupado que ele ia ter que marcar o Romário. Que ele só tinha assistido pela TV. Pela TV. Hoje ele joga em algum time da Europa e conhece o jogador lá. Hoje os caras estão jogando 2, 3 vezes por ano contra e diz, não, mas não tem que me preocupar tanto com o Romário.
não tenho que me preocupar tanto com o Neymar. Eu tenho a teoria da conspiração, tá? Que fora do Brasil, quais são os jogadores brasileiros hoje que são evidência nos seus times? São titulares absolutos no seu time. São poucos na seleção brasileira. Enquanto que em 2002, que é o nosso último título, os caras eram os caras na Europa. E isso faz com que o jogador brasileiro entregue menos hoje. Ele deixou de ter talento? Não. Mas ele já não tem toda aquela diferenciação que ele tinha antigamente, porque equilibrou. Em outras discussões de futebol, eu sempre digo que a gente estava num nível alto e jogava com os caras abaixo, tecnicamente. Só que taticamente, os caras sempre foram melhores do que nós. Hoje eles equilibraram com a técnica, o jogador brasileiro não está em tanta evidência e taticamente a gente está abaixo. Porque o jogador brasileiro sofre por não jogar, por ter que jogar sem a bola. O jogador brasileiro não sabe jogar sem a bola. Isso irrita, isso incomoda. Brasil e Bélgica. Os caras, o Tite tinha uma baita numa campanha. Tu vai dizer que estava tudo errado? Não, os caras acharam 2 bolas. Foram eficientes, mas muito mais eficiente na marcação para poder evitar que o Brasil jogasse, e quando tiveram a chance de matar o jogo, mataram, do que o Brasil, que não conseguiu parar o time adversário. Eu acho que hoje a grande diferença no futebol moderno é esse. Tá meio handball. Quem ganha o handball é quem marca melhor, não é quem ataca mais, né? Todo mundo ataca no handball o tempo todo, mas quem marca melhor acaba ganhando o jogo. E acho que é isso que a gente está passando nesse momento. Nos esportes coletivos em geral, né? E conseguir fazer com que o jogador brasileiro hoje tenha essa ideia de que ele precisa marcar, passa por um processo de geração de esses guri que hoje estão no sub-10, na sub-12, tu conseguir colocar na cabeça dele que ele tem talento para jogar, mas que tem que ser natural ele conseguir recuperar a bola, ele se dedicar tanto à marcação quanto ao ataque, né? Tanto ao momento defensivo do jogo quanto ao ofensivo. Professor Mauro, olha, vou te dar a oportunidade de vingança agora com o Marcelo, tá? Porque eu conheci o Marcelo depois de velho, né? No primeiro curso de gestão esportiva em clubes de futebol lá no Grêmio Futebol Porto Alegrense, numa parceria com a Unicinos na época. 2014, passa rápido, né? Mas eu já não era mais guri, né? Mas tu conheceu o Marcelo guri, ele era disciplinado mesmo, assim, também tinha esse conhecimento tático, coletivo. Eu acho que eu vou ali, me chamaram ali fora. Olha, eu não vou ser indelicado com o apresentador, né, até pelo convite e por tudo, né? Mas o que acontece, né? Dentro da realidade ao qual nós estávamos, que era futebol escolar, né? Então nós éramos numa escola. Então a nossa escola dentro de Canoas basicamente ganhava todas as competições. Fora da cidade a gente ganhava basicamente todas as competições. Só quando chegava assim a um nível mais estadual, ou seja, as 8 melhores equipes do estado, aí a gente começava o negócio a ficar um pouquinho mais complicado. Mas ele era mais estrelinha, assim, que nem Neymar, que nem o Romário, Ronaldo. Ele era um jogador tipo Kaká, mais inteligente, um Zé Roberto que cuidava do corpo. Olha, quem é que convidou o Tomé? O que acontece, né? Com 17, 18 anos é difícil a pessoa que não corre, né? Que gosta de futebol e não corre. Então, mas o Marcelo tinha 2 diferenciais. Ele tinha a qualidade técnica boa. É uma vingança, tá, Mauro? Não é. E ele tinha o pé esquerdo, que é um diferencial. Ainda é. Tu acredita nisso? Que ainda é. Que é um diferencial. Então, todos, né, com o pé esquerdo e que tem assim, uma boa técnica, como ele tinha, já se torna um diferencial. E ele jogava na extinta ponta esquerda. Ponta esquerda. Né, que hoje é muito mais difícil ainda. Então, pelo formato da época, ele se adaptava bem. Hoje ele teria que correr um pouco mais e dar um pouquinho mais de entrega.
E daí eu já não sei se o perfil dele ficaria tão adequado a isto. Eu acompanho a atualidade dele como atleta, sabe? Deixa eu fazer um parênteses, tá? Tá bom. Eu era um 11 velocista. Não vai se gabar já. Tá? Não. E agora eu vim por falta da velocidade. Eu virei um 10. Fecha parênteses. Ok. Conclua. Não, realmente, ele é o 10 hoje da equipe dos ex-alunos da Futuro Crack, né? Ele joga com camisa 10 realmente. E olha, pior que é difícil tirar a camisa dele. Até hoje ninguém conseguiu, né? Mas eu queria saber o seguinte, se naquela época tu não fazia aquele treinamento com as duas pernas, chutar com as duas pernas, porque o Marcelo não sobe no ônibus com a perna direita. Olha, isso... Chegou onde tu queria, né? Isso é uma coisa que eu vou dizer assim, ó. Todos os alunos que possam estar me ouvindo sabem. Em qualquer uma das modalidades, no início da nossa conversa, por eu ser um formador de futuros formadores, eu sempre falei e me preocupei muito com a lateralidade. Em todas as modalidades, assim, ó, vocês vão ter o lado que é o predominante, mas o outro lado não pode estar tão distante. Então, sempre tem que trabalhar esquerda e direita, não importa onde esteja e qual modalidade. Agora, existe o outro lado. O professor, ele tenta ao máximo pegar o máximo de alunos e atingi-los ao máximo, mas não consegue todos. Alguns são mais relutantes, alguns são mais... né? E daí começa... Tem vara de pescar aí? Tá bom. Dá E daí tem essa relação, né? Guilherme tem vara de pescar aí, rede, tarrafa, assim, A pra gente eles? tenta, mas a gente, né, não atinge a todos da mesma forma. Guilherme, nosso técnico aqui, vamos dar um abraço pra ele. É. Aí, tá? Tem a paciência de escutar as nossas resenhas aí. Né? Eu vou me defender. Eu vou me defender. Eu preciso me defender. Eu sempre gostei de treinar. Sempre gostei de treinar. Leão de treino. Famoso leão de treino. Bom, aí eu vou ter que te mostrar meu DVD e meu currículo aí. Não, pode ser leão de treino, pode ser um leão de jogo também, né, cara? Eu tenho um vídeo lá, o cara dizendo assim, Marcelo! Vem, Marcelo! Cara, eu fiz fazer, eu acho que foi na minha estreia, ele me convidou para participar lá da equipe dos ex-alunos dele. Acho que foi na estreia, cara. Ele, não, Giovanni, eu quero jogar com a 10 lá, você quer? Pô, Marcelo, beleza. Vai lá, te boto ali no jogo ali, uns 10, 15 minutinhos pra te jogar. Cara, acho que 10 minutinhos ele deu uma assistência. E aí, bom, pelo menos foi só uma assistência, né? Aí chegou uma falta na entrada da área ali, assim, ó, cara, vou pegar o telefone e vou gravar, né, cara? Se errar, vou me arriar, se acertar, vai ficar um registro ali pro meu. Cara, não é que ele meteu na gaveta, o goleiro nem pulou na bola, cara. Meteu na gaveta mesmo, saiu, que assim eu filmei ele. Sabe aquela ideia que tu não teve? Não sei porquê, eu me arrependi da ideia. Às vezes a gente pensa em ajudar e daí quando tu vê, tu assim, criei um monstro. Sabe aquela ideia que tu deu da gente colocar no podcast algumas ideias, né? O Mauro foi nosso aluno, tem uma foto, né, do Mauro, produção. Vamos botar esse vídeo. Vamos botar o Guilherme, depois a gente vai mandar esse vídeo. Vamos mandar um vídeo, coloca o vídeo no ar pra nós. Nesse momento aí, pra não dizer que é mentira, né? É verdade, é verdade. Contra fatos não há argumentos. Fabrício, vai pro goleiro. Não, Rafael, sai daí, ele é base. Não, sai, quarto, sai. Ô, Fabrício, vai pro goleiro. Vai pro goleiro. Marcelo! Marcelinho! Aqui, ó, Marcelinho! Aqui, ó! Vem cá, aqui, ó! Tá aqui! Na verdade, também, se puder botar umas fotos do Mauro aí nos tempos áudios dele ali na Ubra também, né, Mauro? Tenho acho que uma foto que eu estava com a equipe do Inter Ubra. Olha aí. Nós representando. Olha aí. E algumas pessoas dessa mesa com o uniforme. Com a camisa do Inter, né? Pô, Lembra que tu falou em vingança, né? É verdade. Eu tive que vestir a camisa do Inter por causa do Inter Ubra para ser atleta do Mauro.
Anos depois, ele vestiu a camisa do Grêmio Olha aí. por causa da Futuro Crack. Ali uma mão lava a outra, E, né? e não tinha vingança, não foi de propósito. Né? A gente tirou uma foto dele com o casaco da Futuro Crack, jogou no Facebook, não foi por vingança, não foi por sacanagem. Quem não acompanha mesmo o futebol, acho que existe uma rivalidade muito grande entre Grêmio e Inter. E existe em partes, mas é aquele atleta profissional, aquele membro de comissão técnica, sabe que aqui no Rio Grande do Sul as duas maiores oportunidades dentro do futebol é no Grêmio e no Inter. Então a gente tem que sempre ser muito respeitoso com um, com o outro, nunca fechar as portas para o outro lado. Eu sempre fui extremamente respeitoso com o co-irmão da Beira-Rio. Olha, eu não posso dizer o mesmo, mas eu aprendi com o tempo, eu aprendi, eu acho que eu já até estava comentando antes com vocês ali nos bastidores, né, que eu trabalhei na Arena do Grêmio e ali eu aprendi a respeitar realmente o co-irmão, porque faz parte do nosso cotidiano e faz parte da nossa disciplina também dentro do futebol, né, então respeito ao adversário, respeito aos árbitros, é algo que o mundo está precisando também, no meu ponto de vista, o mundo futebolístico. Eu vou até um pouco mais além. Em qualquer espaço que tu esteja, em qualquer profissão, em qualquer ambiente, tu tem que ter respeito. E o que acontece, né? A gente começa a criar certas situações que são extremamente desnecessárias e aquela situação. Existe duas equipes, uma é tão importante quanto a outra, uma vive do confronto com a outra, da paixão que uma e para cada lado. Digo mais da grandeza do outro, né? Sim, e o que acontece? O respeito. Então, uma das pessoas que eu queria citar é o Tinga, que ele é da origem do Grêmio, ele fez a formação do Grêmio e veio jogar no Inter, e foi extremamente respeitado, porque profissionalismo. É diferente daquele atleta que hoje está vestindo a camisa do Inter ou do Grêmio e vai lá porque ganhou um título em cima do rival e faz uma bagunça, beija o símbolo e fala um monte de besteira. Esse cara está queimando. Um mês depois ele está na outra equipe e está fazendo a mesma coisa. Então ele não tem credibilidade. Agora, tipo assim, eu estou aqui e estou vestindo essa camisa e vou dar o máximo profissionalmente, tem que ser respeitado. Sim. E isso é uma questão muito importante. Uma pessoa que eu gosto de citar e que eu falei pessoalmente é o do Alessandro. Ele falou comigo, nós nos encontramos, e ele dizendo assim, ele falou assim, professor Mauro, tu não tem ideia da quantidade de gremistas que pede para tirar foto comigo. Tu sabe quanto gremista quer tirar foto comigo? Um monte. E o que acontece? Ele prontamente atende as pessoas com educação e profissionalismo. Ele é. Então, existe o personagem, né? Existe, então, o ídolo, né? Então essas coisas são importantes de serem repassadas, o respeito, né? Então, são adversários, não inimigos. Eu gosto de citar sempre da amizade que havia entre Fábio Koff e Fernando Carvalho. Eu também aprendi isso nos cursos, eu estudei um pouco futebol também e sei que existia uma amizade muito grande entre Fábio Koff e Fernando Carvalho, que são as duas maiores personalidades do Grêmio e do Inter, do meu ponto de vista, no termo de gestão futebolística, né? E sempre um ajudou o outro. Isso daí me abriu também os horizontes, né? Que realmente um precisa do outro, isso é fato. Adversários, não inimigos. Exato. Marcelinho, o que tu mais tem de pergunta pronta aí pro nosso entrevistado do dia aí? Aquelas quentes. Gosto de quente, polêmica. Mauro, hoje a gente tem a ideia desse nosso programa aqui é poder ajudar quem quer buscar um caminho para ajudar o seu filho, para virar jogador de futebol, qual o melhor caminho, encurtar caminhos, né? E dentro da minha realidade, pelo menos,
que é a da escola de futebol, de ser formador especificamente, apesar de tu ter formado grupos, tu formou muito mais profissionais que formam a gurizada, né? E eu me coloco como um deles. A gente vê que a formação dessa nossa nova geração, ela tá deficitária por falta de conhecimento de quem forma, tá? Eu tô fazendo uma outra faculdade, que é a primeira faculdade de treinadores de futebol, tá? Do Brasil, lá do professor Roigel. Até, se possível, a gente vai trazer ele aqui, tá? Se discute muito 3 vertentes hoje em relação aos formadores, que é o professor de educação física, o ex-jogador de futebol, que ele termina a carreira dele como jogador e ele quer voltar, quer permanecer ali, e o pessoal que faz o curso da CBF. São das licenças CBF, né? Que uma delas eu tenho, que é a licença C, que é específica, mais voltada para a escola de futebol. Escola de futebol. Então, dentro desses 3 aspectos, como é que tu vê quem tem que formar? Porque, eu vou te dar minha opinião para depois tu argumentar. O curso de educação física, ele nos dá toda a parte científica, mas ele efetivamente não prepara para formar. Me ensina a dar uma aula, mas não a formar um jogador. Acho que ainda falta, né? Curso de educação física, ele é muito mais generalista. O jogador de futebol, eu entendo que ele tem uma baita experiência, mas falta a parte técnica, falta a parte de conhecimento técnico dele, tá? E os cursos da CBF, eles estão nivelando isso. Mas o curso da CBF não tem um nível universitário, que é diferente hoje de uma carga horária de cursos da UEFA e tal. Como é que tu vê tudo isso? Tu tem uma opinião formada sobre isso? Tenho. Por favor. Posso ser sincero? Olha só, né? Só pra dar um medo. Tá gravando, nós vamos cortar o que precisa cortar. Polêmica é bom, professor. Olha, eu sempre acreditei o seguinte: união do conhecimento teórico com o conhecimento prático. Eu sempre falei para os meus alunos na graduação da UBRA o seguinte: aqui vocês saem com um amplo conhecimento de inúmeras vertentes. Quando vocês forem para o mercado de trabalho e escolherem uma dessas vertentes para trabalhar, vocês têm que buscar muito mais conhecimento e se aprofundar neste conhecimento. Vivenciar este conhecimento, ou seja, prática. E eu tive vários ex-atletas das mais diferentes modalidades como alunos. O cara que foi atleta de judô, o cara que foi atleta de natação, o cara que foi isso, que foi aquilo, e que veio buscar a graduação. E eu disse assim, ótimo, porque tu tem a vivência prática, agora tu veio buscar o conhecimento teórico. E quando tu tiver os dois, com certeza tu vai ser um melhor profissional. Eu não tenho a menor dúvida que o Zagallo entende de futebol. Eu não tenho a menor dúvida que o Renato Portaluppi entende de futebol. Mas ele com certeza seria um técnico muito melhor se antes ele tivesse buscado um pouquinho de estudo. Né? Ele buscou agora porque ele foi meio que obrigado. Sim. Mas ele seria um melhor se tivesse buscado um pouco mais de estudo. Então a vivência prática, o conhecimento prático dele, excelente. Mas ele poderia acrescentar com o conhecimento teórico. Então, eu quero te fazer uma pergunta para poder responder na sequência. Mais ou menos quantas pessoas fizeram esse curso lá na CBF? Na minha turma, são 50 vagas. E tem uma seleção para te poder passar. Tu tem que mandar um currículo, tu tem que ser avaliado. Como um mestrado, mais ou menos, né? É, uma especialização meio Top Gun, assim, sabe? Pós-graduação, assim, melhorado. O que eu vou te dizer? Uma média de 50 pessoas.
50 vagas, mas tiveram 42 aprovados para o Tá. curso de janeiro de 2019. Isso para todo o Brasil. Todo o Brasil. Tá, é isso que eu quero falar. É ótimo esse processo aí. Sim. Nivela por cima. Nivela por cima. Só que são 40 pessoas. Tu pega uma graduação, aqui no Rio Grande do Sul tem mais ou menos 3 mil pessoas fazendo em todas as faculdades. Então a abrangência é muito maior da faculdade. Sim. Então, novamente, o ideal é que a pessoa... eu quero trabalhar com futebol, então eu vou conhecer um pouco do meio do futebol. Eu vou fazer uma graduação de educação física e vou buscar um aprofundamento, uma qualidade em cursos e nesse tipo de curso da CBF. Ótimo. Só que a grande maioria não chega nesse nível. Vamos dizer assim, é um percentual muito baixo. Então, o grande percentual fica nesses outros. E voltando, novamente, o grande problema do futebol é que é muita gente sem noção, sem parâmetro, trabalhando com a base. E daí o que produto vai sair dali? Né? Mesmo quando eu acompanhei o Marcelo ali em alguns eventos pela Futuro Crack, eu vi as instruções dos outros técnicos. Vai! Volta! Quebra! Ou seja, tipo assim, era um amontoado de gente correndo para todos os lados. Então, e a gente tem que se preocupar, que é uma coisa muito grave, que eu acredito, eu não tenho que me preocupar em ser vencedor na base. Eu tenho que me preocupar em ser formador de ótimos profissionais para que eles sejam vencedores na categoria de cima. Às vezes vou até mais além para que sejam vencedores na vida, né? Sim, mas daí é outra caminhada que vai paralela a essa, né? Então, tipo assim, por várias circunstâncias eu não vou ser um jogador profissional, mas eu vou continuar sendo uma ótima pessoa, um cidadão. Exato. Mas dentro desta caminhada, como especificamente formação, eu tenho que entender que eu tenho que dar resultado no profissional, no sub-23 para cima, no sub-21 para cima. Aí que eu tenho que dar resultado. E tu pega gente nessas categorias com extremo problemas de formação. Fundamentos básicos eles não têm. Mas por quê? Porque na base eles foram muito preocupados em dar resultado. Sim. E daí entra aquela situação, que variações tu sabe fazer. Aí tu diz, não, eu sou zagueiro, só sei chutar para frente. Para onde está apontado eu sei chutar. Tá, mas tu sabe sair jogando? O professor nunca deixou, porque eu podia perder a bola e a gente ia perder a partida. Sim. Como é que eu vou formar um jogador lá em cima, um zagueiro que saiba sair jogando? Se a vida inteira foi dito assim, espanta a bola daí. É o imediatismo do futebol. Eu vejo dois aspectos que complicam muito essa formação. A falta de conhecimento para os caras poderem formar, tá? E a pressa que a gente tem no futebol. O futebol não acaba no Brasil porque hoje a gente tem um país com 220 milhões de habitantes. Tu vai achar um Neymar, tu vai achar um outro Romário, tu vai achar um Rafinha, um Douglas Costa. Argentina é desse tamanho, Uruguai é desse tamanho, a Itália tem a população do tamanho do Rio Grande do Sul. É muito mais difícil lá, então as coisas precisam estar mais organizadas, enquanto que a gente passa ali, chuta uma moita e aparece um craque no Brasil. Isso coloca o clube numa zona de conforto, porque hoje tu vai pegar Grêmio, Inter, peneiras de grandes clubes, e eu tô ali esperando que o melhor caia no meu colo, e ele vai buscar o clube. Então eu não preciso muito me preocupar com essa formação. O Tomé é bom jogador, mas o Tomé hoje resolveu, sei lá, xingar o treinador. Manda embora, porque tem uma fila de 20 Tomés me esperando. Então eu não preciso me preocupar que esse cara não pode sair, ou eu preciso melhorar muito esse cara aqui porque eu não tenho uma outra peça para colocar. Isso coloca o clube nessa zona de conforto. Marcelo, e daí começa aquelas questões. Quantos jogadores brasileiros dão problemas lá fora? A grande maioria. E quantos jogadores europeus lá nos seus clubes ou nos seus países permanecem durante longo tempo com um alto nível? Isso é formação. Isso é profissionalismo. E daí a formação vai te dar um profissional mais qualificado, competente. Exatamente. Mais resultados.
E daí é o que a gente não tem aqui. O que a gente tenta fazer ali na Futuro Crack é que o aluno entenda os processos, que ele entenda o que ele está fazendo, por quê e quando fazer. Fica mais fácil de eu conseguir jogar. Eu posso botar um jogador ali a repetir uma bola de corredor. Seja no campo ou seja no futsal. Diagonal. Tá, mas por que tu tá fazendo isso? Que é o que o cara vai esperar depois quando chegar no clube. Giovanni, ó, tu sabe jogar de lateral direito? Sei. Tá, e se eu precisar que tu jogue na ala direita, tu sabe? Não. Eu passei a vida toda, que nem tu falou, fazendo só uma única função. Esse jogador hoje não tem mais espaço. E se eu não fizer, se nós da escola aqui não conseguirmos instrumentalizar esse atleta, cara, nós vamos matar ele ali na frente. E é isso que os pais têm que entender, que tem o período de baixar a cabeça e entender o futebol. E a criança tem que começar esse trabalho. E uma das questões que eu falo com relação às escolinhas, às equipes de formação, é que vários pais, durante a minha caminhada toda, Mauro, eu tenho meu filho e a minha filha que gostam, o que eu faço? Eu disse, olha, em primeiro lugar, tu tem que saber que tipo de conduta que tu quer para o teu filho, para tua filha. Eu quero que ele tenha lazer. Bom, procura uma escolinha que vai dar lazer para ele. Não, eu quero um objetivo mais sério. Então procura uma escolinha que vai dar formação para ele chegar melhor numa equipe à frente. E isso são trabalhos bem diferentes, porque já aconteceu uma vez eu visitar meus afiliados, eles estavam fazendo um jogo numa escolinha aqui de Canoas, isso há muitos anos atrás, são gêmeos, e daí a minha comadre disse, esse aqui é o professor dos técnicos ali. Os pais vieram para cima de mim, começaram a me xingar, e daí eu comecei a dizer para eles o seguinte, olha, a equipe está perdendo de 8-1, era uma coisa assim, distante, porque o professor está botando todo mundo para jogar. E o outro professor que está visitando, que não é daqui, que não tem os pais, está botando só os 11, ele melhorzinho dele para jogar, para ganhar. E para fazer resultado. Aí vocês têm que entender, o técnico vira para vocês e diz o seguinte, só vai jogar os melhores. Nós vamos empatar ou fazer um joguinho parelho. Só que teu filho, de repente, vai ficar uma manhã inteira lá e não vai tocar na bola. Não vai jogar. Agora, tipo assim, o objetivo da escola aqui é todo mundo participar, independente do resultado. Estão perdendo de 8-0, mas todo mundo vai jogar 15, 20 minutos. É a proposta da escola. E daí tu tem que entender o que tu quer. Meu filho tem que se preparar mais para ser o titular, para poder jogar. E daí a equipe vai jogar só com os melhores. Aí é diferente o pensamento. É nesse ponto que o cara tem que dizer. Eu brinquei com um amigo meu ontem. O time dele perdeu lá. E eu disse pra ele, cara, ou tu tem grupo ou tu tem jockey. Se tu não tem grupo de qualidade, tu tem que ter jockey. Tu tem que ter o bom professor, o bom treinador, que vai pegar aquele material humano que ele tem e vai treinar bem essas crianças, para que quando ele entre, ele não perca o jogo, que ele não baixe de rendimento a equipe. Que é a grande dificuldade que a gente encontra hoje no futebol. Os caras acham que não, eu joguei futebol, eu sei, isso aqui deu e segue a vida. Se me permitirem, eu queria entrar num outro mérito, e vale tanto para o Marcelo quanto para o Mauro, né? Que a gente vê também muito opiniões referente à classe social da criança, né? De que, o atleta, para ser bom jogador, ele tem que ser pobre, ele tem que jogar por um prato de comida, ou às vezes tem opiniões contrárias também, não, porque a formação de um atleta é algo caro, né? Então tem que ter dinheiro também para formar um atleta. Como é que vocês veem esses dois lados, né? E já de antemão quero lembrar também do projeto social que o Marcelo tem, que é do Adote um Futuro Crack, onde um empresário, qualquer pessoa comum, na verdade, que tiver a condição de estar investindo em
um atleta de baixa renda hoje tem a possibilidade de estar formando o seu atleta, né? E queria saber de você se a classe social acaba influenciando também um pouco no processo de formação do atleta, ou não existe isso? Isso é realmente familiar, é da criação? Como é que vocês têm essa visão? Vai para os dois a pergunta, essa daí. Tu é o convidado, tu começa. Olha, ela tem muita influência dentro desse processo. Existe aquele ser humano que nasce com uma qualidade, com um dom e um desejo muito grande de botar aquilo em prática. Então, aquele dom, aquela qualidade unido à vontade dele vai fazer com que ele chegue. Agora, tu pega uma classe social desfavorecida, aonde aquele menino ele é o salvador de toda uma família, a pressão começa em cima dele com 11 anos. Então ele não tem o direito a brincar, ele não tem o direito a errar. Ele tem que dar certo. E isso muitas vezes mata a grande maioria deles. No sentido de eles se perdem. E é uma pressão que eles não estão preparados para aguentar. Para isso. Mas, por outro lado, dá um gás a mais, um incentivo a mais dele se dedicar mais para poder chegar nesse lugar. Em contrapartida, por eu trabalhar basicamente nas escolas, as melhores escolas da cidade particulares, eu tive muitos meninos com uma condição social boa. E alguns deles tinham o perfil claro de atletas de futebol. Só que não precisavam. E daí o que acontece? Tu vai acordar às 6 da manhã para pegar um ônibus para ir para Eldorado, fazer um treino na chuva com 5 graus e voltar para a aula para depois estudar, para depois ir para o treino, para depois... Não precisa, eu tenho ar-condicionado em casa, um edredom, uma caminha quentinha, tenho comida, tenho uma boa escola. Ah, vai ter agora competição janeiro, fevereiro, é forte as competições. Pô, minha família toda vai para Santa Catarina, vai para Beto Carreiro, vai para Orlando, vai para... O cara não vai. A não ser que ele tenha esta vontade de ser jogador de futebol. Eu acho que vai além da vontade. Não, o desejo é que eu disse assim... O apoio da família também. Mas, não, é que daí a gente está falando dos extremos, né? Que é a grande maioria. Agora, quando tu pega uma família consciente... Né? Que tipo assim, nós vamos moldar as nossas férias porque o nosso filho é um período importante para ele. Nós vamos dar um suporte para ele, para que ele entenda que se ele não for uma eventualidade, uma lesão, alguma outra situação, ele não vai ser mais jogador de futebol. Bom, mas ele vai ser um médico, um advogado, então isso é um planejamento familiar adequado. Eu digo para ti que é 0,5%. Posso citar, antes do Marcelo responder, eu posso citar o Rodrigo Possebon, que é meu irmão, meu vizinho ali, que eu acompanhei a formação dele. Ele sempre foi família de classe média para alta, assim. E que, claro que é um ponto fora da curva, mas eu gosto de lembrar também que o Rodrigo ele alcançou grandes passos dentro do futebol. Eu digo grandes porque jogou na Europa, jogou no Manchester, né, e tal. Por causa da instrução dele familiar, também da instrução educacional que ele teve, né? Um cara que foi para a Europa falando inglês já, por exemplo, né? Facilitou. Então às vezes o pessoal, as famílias, até para as famílias que estiverem nos ouvindo aí, pensar, quero que meu filho seja médico. Não, é aptidão da criança, mas também envolve também esse apoio familiar e entendimento de que tu está formando um atleta dentro dela. E isso começa muito cedo, porque essa questão da família tem que ter um entendimento seguinte: ele tem que brincar, porque ele é criança. E ele tem que treinar, porque ele está num processo de formação. Ele tem que ter o controle alimentar em casa, porque ele precisa estar forte para treinar. Então, o apoio psicológico. Desculpa. Então, todo esse processo de formação envolve muitas variantes. E a família tem que estar equilibrada para dar esse suporte.
Só o desejo de jogar futebol e aquela pressão não vai dar certo. Só que eu acompanhei algumas peneiras, tu via às vezes a criança que ela tinha assim uma qualidade, mas não tinha um suporte físico. Às vezes a pressão era tanta lá fora que ele corria desesperado e nunca estava no lugar certo, mas corria um monte e tinha qualidade. Então ele precisaria, daí é uma coisa que eu falo para os pais, uma escolinha como a Futuro Crack, para poder organizá-lo dentro do campo e ele entender o seu posicionamento dentro do campo, dar um suporte físico para ele, para poder participar de um tipo de trabalho desse. Porque a gente viu várias vezes crianças com bom potencial, mas totalmente perdidas. Então, no meio de 300 crianças, tu não vai conseguir acertar sempre. Agora, quando tu tem um trabalho mais organizado, aí é aquela coisa, eu quero que seja um atleta. Tem que estar num local organizado. Perfeito. O local organizado, acho que essa é a palavra. Marcelo? Opinião, vamos ver. A minha opinião, eu vou traçar um paralelo, tá? Vamos pegar os teus 2 exemplos que tu falou. A criança que tá classe média alta e aquela criança que vem lá da vila. Aquele perfil que tu disse é aquele lá da vila. Hoje, em relação a coordenação motora, experiências físicas, essa criança que está lá na vila, ela tem vantagem. Porque ela corre na rua, ela sobe em árvore, ela pula o muro, ela corre de pé descalço. Esse aqui está mais sentado, está mais protegido dentro de casa, dentro do seu... Quando ele está no condomínio, ele até tem um pouquinho mais de vivência física. Mas ele está lá no seu videogame, no seu computador, vai para o colégio e tal. Então ele tem uma quantidade de horas no dia dele de atividade física inferiores a essa criança que está lá na rua, na vila, jogando bola de pé descalço no asfalto, tirando o tampão do dedo. Então, em relação à coordenação motora, esse aqui tem uma vantagem, certo? Porém, esse aqui tem desvantagens, uma delas, nutricional. E a desvantagem nutricional vai fazer com que o cognitivo dele tenha dificuldades de entendimento de processos, de entendimento do jogo, do que o treinador está te pedindo e tal. Esse aqui tem essa vantagem que ele não tem essa desvantagem nutricional na maioria das vezes. Tá? Esse jogador aqui, aí eu vou te dar um exemplo vivo, é o Peterson. Jogador da Sub-17, Sub-20 tá na 23 agora 23 do Grêmio. Agora. Tá na 23 do Grêmio, seleção brasileira e tal. O pai dele chegou lá pra nós e trouxe ele porque ele queria um trabalho muito bem feito pro guri dele ter uma chance de chegar no Grêmio, porque ele tinha um filho mais velho de muita qualidade que não teve o mesmo suporte e ele mesmo achava que tinha estragado a carreira do guri. Bom, Peterson era uma Ferrari desgovernada, que a gente conseguiu lapidar, entender que ele entendesse os processos, entendesse como jogar aquela modalidade que na época era o futsal, para chegar com uma vantagem num teste do Grêmio. Só que o Peterson tem uma personalidade monstro, forte. E esse outro aqui, com essa vantagem de boa estrutura, de poder pagar uma boa escola, de ter uma boa alimentação, nem sempre tem essa personalidade, porque ele está numa zona de conforto. E esse cara aqui, às vezes, ele não paga o preço. Então ele pode ter um baita suporte e não chegar. Ou esse aqui esse é o Matheus Pagliarini, que é um baita de um jogador que teve suporte. Esse é craque, também é craque. Teve suporte, teve tudo e chegou porque tinha a estrutura familiar. Mas se não tiver personalidade, ele não vai chegar. Onde ele se encontra hoje, o Matheus? Ele está no Camboriú, emprestado para o Camboriú em Santa Catarina. É mais fácil a gente achar o craque... Pertence ao Grêmio. É do Grêmio ainda. É mais fácil a gente achar o craque aqui na Vila por causa dessa parte de coordenação motora dele, de vivência, de estar ali, de ter que resolver o problema dele e tal. Mas, se ele não vier para uma boa escola de futebol, ele vai chegar lá num teste no Grêmio, ou no Inter, em qualquer grande clube, e o cara vai perguntar para ele, tu sabe o que é uma contenção? Tu entende amplitude? Ó, eu quero que tu jogue no terço final do campo, buscando profundidade. Esse guri da Vila, ele nunca ouviu falar em profundidade. Amplitude? Não.
Isso vira uma linha de corte para que esse cara aqui não passe. Aí o treinador vai dizer assim, teu filho é bom, muito bom tecnicamente, mas ele tem uma dificuldade de entender os processos, ele tem uma dificuldade no cognitivo, que não é culpa dele. Porque tem a parte nutricional que atrapalha, porque tem a parte dele não ter tido acesso a uma boa escola para ensinar isso. O Peterson teve. E o Peterson chegou. Esses são os motivos que eu montei o projeto do Futuro Crack, Adote um Futuro Crack. Claro. O qual o senhor não falou que apoia um dos nossos alunos. Com muito orgulho. Né? Com muito orgulho. Então, para que essa gurizada que está lá à margem possa ter a oportunidade de chegar e realmente pensar que ele vai poder ter uma vida melhor, que ele vai poder melhorar a vida da família. O processo é muito longo. Mas, voltando para o nosso paralelo, esse aqui tem vantagem física, mas não está bem preparado. Enquanto que o outro tem toda a estrutura, mas talvez não precise pagar o preço. E aquilo ali que o Mauro falou, quando eu tiver que pensar que eu vou ter que acordar cedo para ir a Eldorado, para treinar com 30 graus, com chuva, com frio, eu tô na minha zona de conforto, em casa, na boa. Por que eu vou ir? E dentro desse aspecto todo aqui, fugindo um pouquinho, a gente vai pensar na especialização precoce hoje. Tu imagina tu ter 7 anos de idade e tu começa a treinar 3 vezes por semana e joga no final de semana. Segunda, quarta e sexta tu tem treino, tu joga no sábado ou no domingo e aí o teu pai e a tua mãe, eu vou ajudar o meu filho, eu vou botar ele num treino funcional terça e quinta. Essa criança não vai ver no futebol graça ali na frente. O que hoje é diversão vai deixar de ser diversão para ele. Ali na frente, quando ele chegar com 14 anos, metade da vida dele foi o quê? Pressão. Tu já te imaginou? 50% da tua vida sob pressão? Todo final de semana? Puro resultado? Isso está fazendo com que os caras desistam. Ou tu precisa muito do futebol e a tua tábua de salvação, ou tu tá pulando fora. A não ser que seja um cara que nem o Rodrigo Possebon, que nem o Matheus Pagliarini, que tem uma estrutura e que quer muito aquilo ali. É deles. Senão, a gente tá matando um grande número de bons jogadores por causa de um processo que ele é de uma exigência muito grande num momento que esse ser humano não está preparado para aguentar. Muito bem. Muito bem, depois eu vou pedir também pro nosso produtor para colocar aí o flyer da Adote um Futuro Crack, o contato ali para que o pessoal possa também incentivar esses projetos sociais que o Marcelo está disponibilizando para a gente. Não sei quanto tempo de live nós temos aqui, de programa nós temos aqui ainda, mas eu tenho mais uma última pergunta para cada um e também vou dar minha resposta, se me permitirem. Claro. Que é se perguntando sobre dupla Grenal. A gente está falando de treinadores, de formadores, agora eu vou para o lado do treinador, falamos bastante de formação. Quero saber do Mauro, primeiramente, quem são os treinadores de Grêmio e de Inter que pode virar a chave, tirar desse momento ruim que Grêmio e Inter vivem hoje? Porque eu entendo que Grêmio e Inter vivem um momento ruim hoje. Acho que o Grêmio vive um momento pior que o Inter, né? Mas eu quero saber assim, por exemplo, no meu ponto de vista, o treinador que vai tirar o Inter da posição que se encontra hoje e colocar num nível mais elevado seria o Rogério Ceni. Uma opinião pessoal minha, né? Da identificação do Rogério com o Inter, pelo estudioso que ele é e tal, né? Quero saber do Mauro aí, do Grêmio, do Inter, quem são os treinadores que tu aposta assim, pode ser nos próximos 2 anos, 3 anos, pode ser um treinador que está em formação ainda. Eu posso fugir da tua pergunta? Tá. Não vai fugir. Eu não posso ser treinador do Grêmio, Mauro, me desculpe. Não. O que eu quero dizer para ti, né, para todos que estão nos assistindo aí? O grande responsável por isso
para tirar desse momento Inter e Grêmio, não é o técnico. É o presidente do clube. Os diretores, né? É o presidente do clube, porque o presidente do clube é quem destina o diretor de futebol, quem destina o técnico, quem destina as contratações. Então, o problema começa lá em cima e vai continuar lá em cima. Então, quando eu vou dar um exemplo, assim, quando o Inter caiu, tá? O técnico, se não me engano, era o Fossati. Logo depois veio o Falcão. Do Falcão passou pro... Lisca, Argel. Não, pro Argel. E do Argel passou pro Lisca. Não, o Fossati veio no ano da Libertadores. Não, mas o que eu quero dizer é assim, ó, trocou 4 vezes. E assim, ó, um dizia assim, ó, ataca pro sul. Aí vinha o outro assim, ó, tu tem que atacar pro norte. Aí o outro dizia assim, ó, retém a bola e vão jogar na bola esticada. Aí o outro vinha e dizia assim, ou seja, não tinha parâmetro, não tinha formação de jogo nenhum. O que tu entende como futebol? Barcelona, tic-tac. A base joga assim. E quando ela chega lá no profissional, ela tem várias alternâncias dentro daquelas movimentações que foram trabalhadas durante anos. Não importa qual é o técnico, é a forma de atuar aquela. O técnico vai botar o tempero dele, mas a forma é aquela ali. Agora, Inter e Grêmio, cada técnico que vem, vamos usar bastante a base. Não quero nem ouvir na base, eu só quero trazer os medalhões. Ou seja, a cada 3 meses, a cada 6 meses, que foi o problema do Grêmio no ano passado, uma visão completamente de futebol, diferente. E quem é o responsável por isso? O presidente. Tu citou... Se o senhor fosse o presidente do Colorado e do Grêmio, pode ser para algum início de trabalho mesmo, assim, quem tu apostaria tuas fichas e o teu dinheirinho ali para comandar a equipe? Eu gosto da formação do Roger Machado. Eu gosto da formação do trabalho dele. Agora, o que acontece, né? A gente já viu nas duas equipes exemplos seguintes. O Inter teve uma época ali que o técnico era o Tite, depois o Mano Menezes, depois, logo na sequência, eram todos técnicos de seleção brasileira. E vamos dizer que os caras não eram competentes? Nós somos formadores de treinadores. Não, né? E vamos dizer que os caras não eram competentes? Né? Agora, o que acontece? A direção não deu suporte para eles. Eu me lembro do Grêmio, quando foi campeão lá, há muito tempo atrás, com o Filipão, que ele fez alguns jogos e a torcida gritando burro, burro, burro na arquibancada, e o presidente foi lá e disse assim, ó, calma, ele não vai ser demitido e ele tem o nosso apoio. Ele perdeu mais umas 10 partidas e o presidente disse assim, ó, ele vai ficar. Bancou o técnico, porque acreditava no trabalho dele. Qual foi o resultado? Campeão da América, campeão brasileiro, Copa do Brasil. Então, tem que ter convicção do trabalho. É uma pessoa que eu não estou falando da pessoa, estou falando do lado profissional. É Celso Roth. Eu não gosto do tipo de trabalho dele. Não estou falando da pessoa. Claro. Agora, o que acontece? Quantas vezes o Inter e o Grêmio chamaram ele? Então, se hoje em dia alguma dessas equipes contratar o Celso Roth, o que ele vai apresentar? O trabalho do Celso Roth. Então não me diz daqui a 6 meses que vamos demitir porque ele não deu certo. Ele veio, veio e fez o trabalho dele. Então essas contratações que eu não entendo. Então tem que trazer alguém com o perfil que tu quer para a tua equipe e trabalhar dentro desse trabalho. E não pode trazer massa podre. Não. Né? Então, eu quero trazer tal jogador aqui. Pô, o cara só dá problema. Não dá. Então, tipo assim, ó, vou dar um outro exemplo, né? Eu ouvi mais de uma vez de pessoas diferentes falando do Fernandão. Era o... Teve pouca oportunidade também, né? Sim, mas quando ele teve aqui, tu pega ali o Sobis, lá quando o Inter lá teve os resultados, entrevistas do Sobis. Na concentração, a gente ficava junto e nós conversávamos a noite inteira como nós iríamos jogar. Saiu o Sobis, veio o Pato. O Pato, eu tenho que agradecer muito ao Fernandão, porque a gente conversava o tempo inteiro, posicionamento, troca, eu vou ser vendido para a Europa, como é que eu tenho que chegar, o que eu tenho que me preparar. Esse é um exemplo que tu tem que ter.
Zinho, que jogou no Grêmio, Mauro Galvão, que jogou no Grêmio. Então, tipo assim, ó, esse é o perfil que tu quer para tua equipe. Exemplos. Né? Exemplos. E daí tu tem uma boa formação. Voltando, presidente. Aí é o cerne de todo o processo. Maravilha. Marcelinho? Treinadores para dupla Grenal aí, Marcelinho. Eu concordo em vários aspectos com o que o Mauro falou, tá? Tenho treinadores que eu gostaria de ver no Grêmio. O Roger Machado é um deles, tá? Bancado, com perfil. Com estrutura. Só que olhando de fora, né? Porque a gente não sabe tudo que acontece lá dentro. O Roger, tu não pode hoje chegar e simplesmente largar um Roger dentro de um vestiário como o do Grêmio. Um vestiário que tem já uma maneira de trabalhar diferente. Vício cultural. Um vício, né? Contaminado com outras ideias. O Roger quer trabalhar. Thiago Nunes. Tu vai me dizer que o Thiago Nunes não é um bom treinador? Por que o Thiago Nunes não deu certo no Grêmio? Por que o Thiago Nunes pegou o Atlético Paranaense e fez o que fez com o Atlético Paranaense? E por que quando chegou no Grêmio não deu certo? Filipão, quando foi campeão em 95, ele tinha um grupo, pra época, médio. Bons jogadores, mas só que os caras queriam muito. Compraram a ideia do técnico. Não, eu comprei a ideia do técnico, mas eu não fui campeão brasileiro. Quem era Carlos Miguel, Danley e Companhia Limitada antes disso? Jardel, Paulo Nunes. Goiano. Paulo Nunes veio como moeda de troca, Goiano. Esses caras queriam muito. Aí tu tinha um Dinho que era bicampeão do mundo. Dinho sim, Dinho veio. Tá? Então, esse é um grupo perigoso. Esse é um grupo que eu acho que vai poder chegar. Agora, quando tu tem um Rafinha, que ganhou um monte de coisa, um Douglas Costa ganhou um monte de coisa, o cara ganhando um caminhão de dinheiro, Diego Souza. Não preciso fazer tanta força, né? E a minha história, ela já tá escrita, eu saindo daqui do Grêmio ou não saindo. Então, a gente precisa pensar num perfil de treinador, mas tu tem que ter um grupo que se encaixa a esse perfil. Que foi o erro do Inter naquele ano que eles caíram. Eu tenho um treinador que ele tinha um grupo que não tinha qualidade para jogar com a bola. Ele tinha que jogar reativo. Aí eu me atiro para frente, eu perco. Erro uma bola, troco o treinador, não funciona, o sistema de jogo, o modelo de jogo não se encaixa com o tipo de material humano que eu tenho. Isso é falha do diretor de futebol, é falha do presidente. Eu tenho que conseguir analisar esse grupo e depois pensar no treinador. O único cargo no Brasil que pode pensar primeiro no treinador e depois no grupo de jogadores é a seleção brasileira. Eu determino, eu quero o Tite. Aí o Tite senta e diz, eu quero jogar no 4-1-4-1. Tá, quem é o melhor Vou volante? Vou buscar no mundo Exatamente. quem se adapta ao sistema que eu quero. Exatamente. Agora, o processo não pode ser o inverso dentro de um clube de futebol. Aí, acho que o Renato fez muita coisa boa pelo Grêmio, tá? Mas me dá o dinheiro que o Grêmio botou no colo do Renato e deixa ele ficar contratando um monte de gente que ele contratou e um dava certo. A cada 10, um dá certo, 2 dá certo. Tentativa e erro, tentativa e erro, tentativa e erro, também eu vou fazer. Então, o profissionalismo precisa vir de cima. E aí é um ponto que eu digo sempre, e várias entrevistas que eu já dei, e falando com o pessoal. O futebol profissional brasileiro, ele é feito por amadores. Pessoas que são abnegadas, que são apaixonadas pelo futebol, mas são amadores, eles não são profissionais de futebol. É o cara que é diretor, na administração do futebol são muito amadores. Exatamente. O cara que está administrando lá, ele é dono de uma empresa, ele é dentista, ele é advogado, ele é engenheiro. Pô, gente, quantos a gente tem no nosso grupo lá do Grune?
Cada um na sua área. Todo mundo entende de futebol. Mas quem entende da gestão de um clube de futebol? Pois é. Então, e ali em alguns momentos tu te torna passional. Quantas pessoas tu vai ver que vai ter uma empresa que tem lá uma folha de pagamento de 16 milhões por mês, que vai botar como diretor um cara que é amigo dele porque ele fez campanha política para mim. Isso acontece numa prefeitura, isso acontece num estado, isso acontece num clube de futebol, mas tu não vai fazer na tua empresa, eu não vou fazer na minha, tu não vai fazer na tua. Tu vai botar as pessoas competentes de cada área necessária daquela gestão dentro do organograma da empresa. Ali a gente erra. Perfeito. Então hoje pensar em qual treinador que vai se encaixar para o Grêmio, hoje o Mancini acaba sendo um treinador que tá ali dentro. Por quê? Porque ele tá conseguindo falar a língua dos caras. Porque os outros que chegaram e quiseram implementar trabalho, eles provaram que não queriam. Voto de confiança pro Mancini aí, hein? Legal. Eu queria só fazer uma pequena parte aí. Como eu acompanhei as modalidades de alto nível diversas, eu sempre falo também, comento o seguinte: atleta é vôlei, basquete, atletismo, natação, judô. O resto é jogador. No futebol nós temos jogadores, pouquíssimos atletas. Cristiano Ronaldo é um atleta, Zé Roberto é um atleta, Mauro Galvão, Zinho e alguns outros. Eu digo isso porque, por exemplo, a ginástica de alto nível, as meninas e os meninos são pesados 2 vezes por dia. 10 gramas é a diferença. Aí como é que um Diego, o Souza vai jogar acima do peso? Não 100 gramas. Muito acima do peso. Então, o profissionalismo não pode chegar nesse nível. Como é que um atleta vai chegar que 10 minutos do segundo tempo ele não consegue correr? Porque está faltando ao treino, não está cuidando da alimentação, o sono. Os atletas do vôlei lá na Ubra treinavam 2 turnos e eles me diziam, que a gente conversava, às vezes eu viajava com eles, se eu não dormir pelo menos 40 minutos neste intervalo, eu não consigo render no treino da tarde. Então, o descanso é extremamente importante para que eu tenha um bom rendimento no treino. Se eu rendo bem no treino, eu vou render bem na partida. E o futebol, os caras não entendem isso. Que o descanso é extremamente importante para o rendimento, o corpo, a qualidade. E esse profissionalismo, ele precisa ser trabalhado dentro e fora do campo, dos treinos. E daí voltamos de novo. Formação, cultura, educação. Eles chegam num nível que eles são crianças grandes com dinheiro no bolso para viver aquilo que eles não viveram quando eram criança, sabe? Então assim, eu sei que eu tenho que dormir. Não, esse cara tá errado, eu não capaz que eu não vou conseguir jogar no outro dia. Então eles não entendem essas coisas. E a grande maioria é mimado, né, velho? E quem mima ele é o clube. É o guri com 14, 15 anos que é promessa, que já tem um empresário, que já tem 3 chuteiras, que o cara leva em casa, já tá ganhando uma grana. Jean-Pierre, quanto por mês? Jogando como jogador aposentado. Exatamente, se arrastando. Por quê? Porque chegou num patamar onde eu penso assim, não, só um pouquinho, eu ganho 300 pau por mês. Só que o Jean-Pierre é o seguinte, agora que trate o câncer, que volte a jogar, que siga a carreira dele. Mas se tu pegar históricos de outros jogadores, dentro do Brasil, ele está num dos melhores clubes. Grêmio, Inter, grandes salários e tal. Bom, aí daqui ele vai para fora. Se lá na Turquia, que já não é o melhor dos mercados, ele não explodir para ir para cima, quando ele voltar, ele volta num Corinthians, num Flamengo, num Atlético, não deu certo e o troço começa a baixar. Vai ser os médios da Série A e depois é só caída, é só para baixo. E quem pode provar isso que dá para fazer? É ele.
E o cara tá numa zona de conforto. Diz, não, tô bem, tá, tô ganhando tranquilo e tal. É exatamente isso. Aí falta estrutura. É onde eu falo que falta estrutura familiar, falta o empresário chegar no cara e dizer, ó, teu planejamento de carreira é esse, nós queremos chegar então... Exatamente. Tá, e aí que tá o diferencial, né? Por que o Cristiano Ronaldo ganha 15, 20 milhões por mês e continua querendo jogar? O cara ganha 200 mil por mês, tô satisfeito, é isso aqui, eu não preciso evoluir. O que eu faço tá bom para ganhar esse salário. Ele não pensa... tanto ele e o Messi não precisam mais de dinheiro. Mas eles querem jogar porque eles gostam e eles sentem prazer e têm comprometimento com aquilo que eles se propõem. Eu assinei com um clube que eu tenho que dar o meu melhor. E eles brigam por isso. O que falta é isso aí. Gosto da frase, né? Que a minha disputa é contra mim mesmo. Né? Ser melhor do que eu fui ano passado. Né? Ter motivação. Professor, gostou de ter participado conosco? Uma experiência muito boa. Novamente agradecer o convite aqui. Tenho certeza que vai ser um sucesso, que deem continuidade. Futuramente eu quero voltar aqui para a gente retomar algumas conversas. Prometo que eu vou trazer mais informações sobre os atletas. Não precisa falar de mim. Sobre essas características, mas a ideia é boa, falar sobre futebol e novamente de um formato sem tanta paixão clubística e mais sobre a essência do futebol. Show. E é muito importante isso. Eu também quero agradecer desde já a nossa equipe da produção, a equipe do Timoneiro que nos recebeu aqui. Guilherme, Vandinho. Muito bem. E dizer que também é convite do meu presidente aí. O meu presidente chamar também eu venho. Tu não foi convidado, tu foi convocado. É diferente. Tá certo, então o Tite chamou, tô aí. Bom, eu quero agradecer vocês, né? Guilherme, Vandinho, o pessoal do Timoneiro, que seja um sucesso essa nova fase do jornal. Mauro, sem palavras, muito obrigado, né? Giovanni, sabe que essas loucuras aí a gente vai junto e quero que tu vá comigo por muito tempo nessa brincadeira. Pro pessoal que está nos assistindo, que assistiu, quem quiser deixar comentários aí, vamos fazer aquela história de blogueiro, né? Compartilha aí. Compartilha, ativa o sininho. Beijo a todos, boa tarde, tchau!